Oi, galera, voltamos. Vamos repetir todas as apresentações que a gente caiu antes, não sabe quem ouviu, quem não ouviu. Então, assim, estamos de volta. Queria agradecer. Hoje é a nossa última palestra, né? Nosso último desse ciclo de palestras do VTEX. Eu estou muito feliz em tudo isso que aconteceu nessas últimas 3 semanas, né? Que a gente ficou se encontrando a cada 2 dias, sempre tinha uma palestra nova com profissionais renomados que trouxeram e acrescentaram um monte, pelo menos eu aprendi muita coisa. Assim, até inclusive peço a vocês, vão dando dicas do que vocês querem, porque a gente vai sim, vamos fazer no novo ciclo, acho que foi muito proveitoso, e vão solicitando, aí eu quero ouvir falar sobre isso, eu quero ouvir falar sobre aquilo, não gostei de bactéria, eu quero que falem agora sobre exames bioquímicos, enfim, tudo que tiver, ou não precisa ser só as coisas laboratoriais, a gente está afim de continuar fazendo isso e fazer uma medicina veterinária de excelência, que eu acho que é o mais importante, dividir conhecimento, porque o importante é a gente saber conhecer e saber passar conhecimento. Hoje a gente está com a doutora Ana Paula, que já teve a primeira vez, foi o ciclone, agora caiu, voltou, não sei o que, mas ninguém nos derruba. Hoje a gente vai, é nosso dia, hoje vamos até o fim. A doutora Ana Paula Marinho, ela é formada pela Federal do Paraná em 2011, médica veterinária, né? Trabalhou na Central de Reprodução Siqueira e Mercadante, em Tijucas do Sul, no Paraná. Tem especialização em reprodução equina pelo IBVET, pela FAGEM Jaguariúna. E hoje ela vai falar sobre endometrite equina, quais são as perspectivas atuais. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda, altos e baixos aqui. Agora vamos, que é hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. Estão tentando nos derrubar, mas não vão conseguir, né? Não, né? Pelo ciclone, e eu era para ser a primeira, né, a abrir o ciclo, né, de palestras e acabei sendo a última, né? Mas não tem importância, vamos fechar aí com chave de ouro, né? Isso, inclusive falando em fechar com chave de ouro, hoje no final da palestra da doutora Ana Paula tem o sorteio do modelito 4D, tá? Então fiquem, aguardem, tá? Uma 4D canino que eu não pude pegar na mão, não me deixaram, já falei, tô chorando aqui por dentro, que não me deixaram nem tocar no tal do modelito, mas hoje tem o sorteio. Legal. Então, vou falar um pouco para vocês de endometrite equina. Eu queria, assim, não falar uma abordagem tão como essas palestras de universidade, mas uma abordagem um pouco diferente, mostrar um pouco da minha vivência prática e um pouco de perspectivas da atualidade, né? Então, as perguntas que forem surgindo, a gente pode deixar tudo para o final, ou se quiser me interromper para perguntar, também pode me interromper, né? Não tem problema. Agora deixa eu Vai compartilhar. compartilhar a tela. Enquanto isso, galera, curtam coraçõezinhos, a gente adora os coraçõezinhos. Convidem seus amigos para assistir a palestra. A palestra está bem bacana, eu já dei uma olhadinha antes nos bastidores aqui, e está bem bacana, está valendo muito a pena mesmo. Fiquem aí até o final, que vai ser bem, bem, bem esclarecedor. Então, quando a gente escolheu esse tema de endometrite equina, primeiro me passou pela cabeça, né? Endometrite pode ser um tema bastante batido, né? Mas ainda continua sendo uma patologia de maior incidência na reprodução equina, né? Então, quem trabalha com reprodução equina sabe que a gente pega isso todos os dias. Tem uma incidência bastante variável, né? Quando a gente pesquisa sobre o tema, tem artigos no mundo inteiro reportando aí incidências aí desde 10% até 65%, né? Isso vai variar de acordo com a raça, de acordo com a localização, de acordo com o manejo dos animais, enfim, mas ainda continua sendo a maior causa de subfertilidade das éguas. Então, para nós, a reprodução equina aí é o maior desafio, sem dúvida. As piores consequências, né, para nós são o estresse que a égua passa, não só a égua, né, a égua, o proprietário, o veterinário. A gente acaba lidando com a égua não só no período reprodutivo, como
todos esses meses quando acaba a reprodução. Então, acaba que a égua não tem um descanso, né? O ano inteiro ela acaba sendo manipulada, né? Para o proprietário, né? Gera enormes perdas econômicas. Um proprietário que adquire uma égua, né? Com a promessa de que essa égua vai gerar 1, 2, 3, 4, 5 produtos, né? Que ele imagine, e essa égua acaba não gerando, isso é uma perda econômica imensurável. Além das perdas econômicas relacionadas a todo o tratamento que acaba tendo que fazer nessa égua. Uma das piores consequências é a frustração que isso tudo vai gerar. O proprietário adquire a égua, acaba tendo um sonho de ter um animal e acaba nunca conseguindo ter esse animal, né? Sobre a etiologia e a fisiopatogenia dessa doença. Então, essa parte é a mais complexa da palestra inteira, porque envolve muitos fatores. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho da idade. Geralmente, as éguas que têm endometrite, né, são as éguas mais velhas. Obviamente, a gente vai encontrar endometrite nas éguas mais idosas, e não somente vai estar relacionado com a baixa imunidade dela, mas também com o número de parições. Então, quanto mais parições a égua tiver, mais probabilidade de endometrite ela vai ter. O estado físico, então, também relacionado à imunidade, mas se a égua tiver num estado corporal ruim, consequentemente, ela vai ter uma maior chance de ter endometrite, né? Eu vou mostrar umas fotos a seguir, porque que a conformação vulvar, por exemplo, muda de acordo com o estado físico da égua, né? No slide a seguir. Falha de uma ou mais barreiras físicas. A égua basicamente tem 3 barreiras físicas, que eu vou falar mais adiante. Então, se a égua tiver falha nessas barreiras físicas, vai ocorrer o aumento da probabilidade dela ter a endometrite. Falha de um ou mais mecanismos de defesa. Isso também, vou falar mais adiante, são 3 mecanismos básicos de defesa que a égua vai ter, além das barreiras físicas. Posição uterina. A égua, basicamente, de acordo com a idade, né, e com o número de partos, o útero vai ficando mais pendular. O útero estando mais pendular, ela não vai conseguir drenar o líquido que ela deveria drenar, e a cobertura e a inseminação, a própria deposição do sêmen, né, no útero, mesmo de forma natural ou de forma artificial, né, pela inseminação, vai acabar sendo a predisposição para a endometrite. Aí, se a égua vai ter uma endometrite passageira ou vai ter uma endometrite aguda e crônica, vai depender dela ser uma égua suscetível ou resistente, que eu vou falar mais adiante. Falta de higiene e asepsia, obviamente, se a gente não tiver a higiene tanto na maneira que a gente está trabalhando, né, na lavagem da vulva, nos equipamentos. Aqui eu coloquei uma foto propositalmente já no primeiro slide, já meio chocante, assim, a foto de um pênis e um garanhão extremamente sujo, com cascas, e enfim, esse garanhão até tem uma patologia, mas só para mostrar para vocês que um garanhão com um pênis desse jeito, bem sujo, se eu não fizer a higienização desse pênis antes de acontecer a cópula, a monta natural, imaginem a quantidade de sujeira e bactérias que esse garanhão está depositando no útero dessa égua. Então, assim, espera-se sim que uma égua saudável, né, vá debelar essa infecção por conta própria, sim. Mas se não for uma égua tão saudável, se já for uma égua de idade, se tiver com falha dessas barreiras físicas e desses mecanismos de defesa, realmente ela não vai conseguir. Manipulação veterinária, então esse ponto também eu fiz questão de colocar, porque quando a gente lê sobre endometrite em artigos, ninguém fala disso, né? E eu acho impressionante, porque realmente a idade tem culpa, o estado físico da égua tem culpa, as barreiras físicas, tudo isso que eu falei acima tem culpa. Mas o veterinário nunca tem culpa, né? E não é verdade. Hoje em dia a gente já usa sondas bullet tip, que a gente chama, que são sondas que não agridem tanto a cervix, mas algumas sondas antigamente eram de ponta quadrada, e isso fazia uma lesão de cervix horrível nas éguas, né? Muitos e muitos anos os veterinários usaram esse tipo de sonda e ainda usam, né? Então, essa lesão de cervix, o próprio veterinário está causando a quebra de uma das barreiras físicas, né, da égua. Além de, né, não só lesionar uma cervix, você pode estar fazendo
introdução de patógenos e de sujeira, né? Se o veterinário não tiver uma boa asepsia, não fizer uma boa higiene, também vai estar ocorrendo, né? Já aconteceu de eu estar mexendo com éguas que eram normais, eram saudáveis, 1, 2 temporadas, e na outra temporada ela tá totalmente suja, né? E retenção de placenta. Então, retenção de placenta ou parto distóxico, né? A égua também tem um certo sofrimento. Se ela tiver uma retenção de placenta aí de 24 horas, 48 horas, uma placenta pendurada, também é uma via ascendente da bactéria entrar para dentro do útero, né? Então, também é uma forma de ocorrer endometrite. Então, aqui eu coloquei esse slide porque, dentre todos esses fatores que eu falei, esses são, para mim, os principais fatores predisponentes da endometrite. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre eles. As barreiras físicas que eu falei são a vulva, vestíbulo e cérvix, né? Mais adiante, quando eu comentar do exame ginecológico da égua, eu vou falar mais um pouquinho sobre os 3. E os mecanismos de defesa uterina são a contratilidade miometrial, a drenagem linfática e a imunidade humoral. Então, mecanismos de defesa uterina. A contratilidade miometrial seria basicamente a força, né, o poder de contração que o miométrio, que é a parte muscular do útero, é capaz de contrair, tá? Então, assim, o útero, quando é depositado um sêmen, logo após que é feito a cópula, o útero, ele tem leves contrações de mais ou menos de 5 em 5 minutos, tá? Isso é o normal. Isso é um mecanismo de defesa. Se uma égua tá também, não só quando é depositado um sêmen, mas se tem algum líquido resquicial, né, depois que sobra, também a égua é capaz de identificar e fazer essa contratilidade miometrial através da ocitocina endógena. A drenagem linfática é feita através dos próprios vasos linfáticos dela. Então, o líquido é como se o líquido fosse reabsorvido. Então, na contratilidade miometrial, basicamente o líquido acaba saindo pela cérvix e na drenagem linfática o líquido acaba sendo reabsorvido. A imunidade humoral, mais complexos mecanismos de defesa uterina, né? Envolve muitos componentes. Então, aqui eu coloquei 2 figuras, são do Igor Caniço e do Lorenzo, são 2 veterinários brasileiros que publicaram esse artigo, saiu agora em fevereiro de 2020. E, bom, só dessa parte de mecanismo de defesa uterina tem 5 páginas explicando toda essa parte de imunidade humoral, imunoglobulinas, polimorfonucleares, toda a parte do sistema complemento, liberação de prostaglandinas, ocitocina. Quem tiver interesse, dá uma olhada nesse artigo, eu posso passar para vocês a fonte, tá? Basicamente, a introdução dos espermatozoides vai desencadear toda uma ativação da cascata complemento e vai aumentar a produção de prostaglandinas, de leucotrienos no útero, né? E isso vai fazer toda a quimiotaxia de neutrófilos no útero. Também os imunoglobulinas, foi já reportado imunoglobulina A, AM, AG, e tudo isso vai fazer a apresentação do antígeno, que o antígeno, no caso, é o sêmen, né, os espermatozoides, as células T. Então, na verdade, cada componente desses, né, interleucinas, fator de necrose tumoral, cada componente desse vai ter o seu papel, né? É todo um processo, toda uma cascata, são tudo interligado. Então, se uma égua tiver uma deficiência num desses fatores, já vai haver uma quebra aí dessa cascata e já vai haver uma deficiência na defesa uterina. Então, tudo isso também é influenciado pelos hormônios esteroides e, então, a égua, basicamente, a égua no estro, né, ela vai ter tudo isso muito bem ativado e no diestro ela não vai ter nada desses mecanismos ativos. Então, aqui a gente tem todos os fatores. Coloquei esse slide aqui para mostrar todos os fatores, né? Então, pensa assim, quando eu pego uma égua e me deparo com uma égua que tem possível endometrite, eu tenho que, basicamente, pensar em todos esses fatores. Eu vou pensar se ela está com quebra numa das barreiras físicas, em 2, em 3, se ela está com falha nos mecanismos de defesa em 1, 2, 3, se ela está com... se ela tem idade avançada, se ela está com baixo estado corporal, se ela está com baixa imunidade, será que ela foi excessivamente manipulada? Há quantos anos mexem com essas éguas, né? Com essa égua?
já passou por 5 veterinários, não conseguiram emprenhar. Ah, não, ela realmente está com baixa imunidade. Então, são todos esses fatores aqui, né, que juntos, 1, 2 ou 3, vão caracterizar uma égua suscetível à endometrite, né? Então, basicamente, né, a gente tem hoje éguas resistentes à endometrite, né, que são éguas que têm esses fatores todos muito bem, elas têm boa contratilidade, boa drenagem linfática, bons mecanismos de defesa, uma idade razoável, um bom estado corporal, e uma égua suscetível, basicamente, ela vai estar com um ou mais desses fatores aqui comprometidos. Basicamente é isso, né? A patogenia da doença. Então, uma breve classificação da doença. A gente vai ter a endometrite pós-cobertura, né? Que eu vou falar um pouquinho adiante. A endometrite aguda. A endometrite aguda é basicamente a endometrite que acontece uma pós-cobertura e que a égua não consegue solucionar. Vai acabar ultrapassando esse limite, né, das 48 horas que eu vou falar e acaba virando uma endometrite aguda. Ou não, né? Ou ela acaba se infectando de outra forma e acontece uma endometrite aguda. Por alguma razão, né? Houve uma retenção de placenta ou houve uma má higienização na hora da inseminação, enfim, por algum motivo ocorreu uma endometrite aguda. Para virar crônica, a égua não tem um bom mecanismo de limpeza, não tem um bom mecanismo de contratilidade miometrial, não tem uma boa drenagem linfática, não consegue solucionar. Se a égua não consegue solucionar sozinha a endometrite, ela vira crônica. A endometrite crônica degenerativa, quando tem esse termo degenerativa ou endometriose, diz respeito a uma égua que, além de ter uma endometrite crônica, ela tem alterações no seu endométrio, alterações a nível tecidual. Então, ela vai ter uma fibrose, ela vai ter um cisto, ela vai ter problemas de caráter tecidual. Então, eu vou falar, quando eu falar de biópsia, eu vou mostrar os problemas que podem acontecer. A piometra, basicamente, vai ser uma endometrite crônica, sempre crônica, com o acúmulo de pus. Uma endometrite bem difícil de solucionar, com o acúmulo de pus intrauterino. E a endometrite por doenças sexualmente transmissíveis, a gente não vai abordar, chamada também de metrite contagiosa equina, é ocasionada pela Pylorella equigenitalis. Eles falam muito dessa metrite em exames de compra e venda, né, de garanhões e de matrizes bem caras, né? No exterior, eles exigem esse exame porque ela é transmissível, né? Então, éguas e garanhões podem se transmitir. E a endometrite subclínica, que acaba não entrando na classificação convencional, eles acabam não falando dela, e eu acho que é uma das mais importantes, porque realmente é a endometrite que a gente não consegue diagnosticar, né? A gente não consegue diagnosticar, é aquela endometrite que a gente manda o exame para o laboratório e aparece negativo, né? É aquela égua que a gente pega e não está emprenhando. Então, sobre a endometrite pós-cobertura. Então, basicamente, aqui tem uma imagem, né, de uma endometrite, de um útero, né, bastante inflamado, com líquido. Na endometrite pós-cobertura, o que acontece? O sêmen é depositado no útero e a chegada de polimorfonucleares vai acontecer basicamente em 30 minutos. O pico dessa inflamação, dessa endometrite pós-cobertura vai acontecer em 12 horas. Né? Então, a égua, se você passar ultrassom, 12 horas após a inseminação, você vai encontrar essa imagem. E é normal, não tem nada de anormal nisso. A égua, ela pode ficar com essa inflamação por até 48 horas, que ainda é considerado normal. Após isso, daí já vem o problema. Então, a égua, ela tem que resolver o problema em 48 horas, né? Toda aquela cascata que a gente comentou dos mecanismos de defesa, né? A imunidade humoral, a contratilidade, a drenagem linfática, tudo aquilo tem que acontecer em 48 horas. E aí, eu coloquei aqui sobre o plasma seminal. Então, o plasma seminal é uma porção do ejaculado, é a porção mais líquida do sêmen, né? Que as glândulas anexas secretam, né?
E o plasma seminal, ele é muito importante. Por quê? Porque ele atua como um modulador da inflamação. Então, na verdade, ele é importante porque ele suprime a fagocitose dos espermatozoides, né, no útero, só que ele tem um lado bom e um lado ruim, porque ele suprime a fagocitose dos espermatozoides, mas também suprime a fagocitose de bactéria. Então, assim, por que que, na verdade, quando a gente insemina com sêmen fresco, refrigerado, acaba sendo melhor do que sêmen congelado? Porque no sêmen congelado a gente retirou o plasma seminal, né? A gente centrifugou esse sêmen, o sêmen centrifugado não tem plasma seminal, então por isso ele acaba acaba causando maior inflamação no útero, né? Aí a gente tem aí umas opções, aqui eu coloquei as 3 opções aí que a gente tem para trabalhar na biotecnologia da reprodução. A gente trabalha aí com diluentes de sêmen, né? Os diluentes de sêmen hoje em dia todos vêm com antibiótico. A centrifugação e os gradientes de concentração, principalmente os gradientes de concentração, vão nos ajudar, por exemplo, na seguinte situação. Eu tenho um garanhão que tem 30% de motilidade apenas. O 70% dele são espermatozoides mortos, tá? E 30% só são vivos. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu sei que uma égua, ela é muito predisposta à endometrite, é uma égua velha, é uma égua difícil, e aí, ainda por cima, esse garanhão me ejacula 200 ml, né, de sêmen, então ele ejacula muito volume, com muito espermatozoide morto, né, eu não posso simplesmente pegar esse sêmen e colocar para dentro da égua velha, que eu sei que não vai conseguir se limpar, né, não vai conseguir se debelar essa inflamação, né, então eu passo esse sêmen eu centrifugo, eu passo esse sêmen por um gradiente de concentração, né? Esse gradiente de concentração, ele me separa. Eu tenho a possibilidade de pegar só os 30% de espermatozoides vivos para inseminar essa égua, né? E os 70% de mortos, eu não preciso colocar para dentro dessa égua, que seria mais um material para causar inflamação nessa égua. Endometrite subclínica, né? Eu falei um pouquinho da endometrite pós-cobertura e vou falar um pouquinho da endometrite subclínica. Por que ela acontece? Tem uma teoria de bactérias conhecidas pela baixa reatividade clínica do endométrio. Elas simplesmente não aparecem. A presença de biofilme bacteriano, para mim, é o principal fator que causa endometrite subclínica, né? As bactérias se escondem atrás desse biofilme, né? E eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? Mais para frente, o que é o biofilme bacteriano, né? E aqui, a baixa sensibilidade e especificidade, então, dos sistemas tradicionais, né? Acabam impedindo a gente de diagnosticar. Então, eu uso a seguinte premissa, que é a mesma que ele fala, né? Toda égua, para mim, ela tem endometrite até que se prove o contrário, né? É um pouco radical, mas eu uso essa premissa, porque eu não acredito, né? Quando vem um exame negativo para mim, eu não consigo acreditar. Eu acredito que o laboratório errou, que eu errei, que eu não consegui coletar no ponto certo, mas eu não consigo acreditar, eu não consigo ficar feliz, né, quando eu vejo um exame negativo. Ah, que bom, lá não tem nada. Porque, primeiro que se eu tô fazendo exame, é porque eu acredito que ela tem alguma coisa, né? Eu não tô fazendo exame de alegre, né? Então, de repente vem um exame negativo para mim, né? Alguma coisa tem, né? De repente, eu tô lidando com uma égua com uma endometrite subclínica super difícil de, de, de diagnosticar, um biofilme super difícil, né? E aí é um pepino bem grande, né? Aqui uma foto, aqui para falar da piometra, né? Então, só para exemplificar para vocês que eu falei que a piometra é a endometrite crônica,
só que com acúmulo de pus. Então, só para mostrar para vocês que, basicamente, o que a gente vai encontrar é líquido no útero, só que com um aspecto mais hiperecóico, né? Então, a gente, quando palpa, basicamente, a gente vai... parece que a gente está palpando uma égua prenha, né? Porque é um bolsão de líquido bem grande, né? E a égua se sente até desconfortável, a égua sente dor, sim, porque o útero está distendido, o útero está bastante inflamado, né? E esse é o aspecto, né? E vamos agora um pouquinho falar do diagnóstico das endometrites, né? Basicamente, vamos fazer um exame clínico geral, né? Como para qualquer doença, né? Vamos ver o estado físico, o estado geral da égua, né? E fazer um exame ginecológico completo, né? Basicamente, começar pelo histórico, né? Então, se a égua chegou para mim de outra propriedade, eu vou procurar saber, né? Qual foi a última cria, há quanto tempo não mexem, há quanto tempo ela pariu, se teve aborto, né? Toda essa parte, né? É muito difícil, isso é um problema que a gente tem na veterinária, que é a falta de comunicação, né? Mas é importante isso saber, né? Detalhes, esses dados, sempre procurar saber. Eu não sei, ela veio de tal propriedade, mas busca então, fala com o último veterinário, pega o telefone, procura saber, né? Que às vezes vai te falar algum detalhe que pode ser bem importante, né? Inspeção, então aí quando eu falo de inspeção, é inspeção visual, né? Que aí nós vamos estar falando aí da observação da vulva dela, né? Palpação retal, exame ultrassonográfico e vaginoscopia, né, através do espéculo. E o exame laboratorial, que aí a gente vai falar detalhadamente, um por um, né, o citológico, o bacteriológico e a cultura. Exame complementar eu coloquei aqui para vocês, só para vocês não esquecerem que existe a esteroscopia, né, isso a nível de universidade, a nível de pesquisa, ninguém vai fazer isso a campo, né. Então, exame ginecológico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai pegar uma égua é fazer a inspeção visual da vulva dela, né? Então, não é só olhar a vulva e, beleza, né? Tem todos esses parâmetros aí que a gente vai observar, a forma da vulva, o comprimento, né? A simetria dos lábios vulvares, a angulação, né? Quando eu falo de angulação, eu tô falando dessa foto aqui, né? Então, uma vulva com uma angulação bem vertical, né? E se ela tiver num estado corporal bom, é essa primeira foto. Se ela tiver num estado corporal ruim, né? Se ela tiver magra, ela já vai mudar completamente a angulação dela, né? E vocês percebam que mudando a angulação da vulva, o quanto que ela fica predisposta à entrada de fezes, né? Porque exatamente ela defeca e fica muito mais fácil das fezes entrarem, né? Então, a gente vai olhar essa angulação aqui. Aqui tem uma outra foto, né? Ó, essas duas vulvas aqui são vulvas extremamente anguladas, né? Que parece que as fezes caem exatamente, né, na abertura da comissura vulvar, né? A gente vai olhar a coaptação dos lábios vulvares, né? Então, será que esse lábio, ele fecha certinho ou será que ele não é... Aqui, ó, nenhuma dessas éguas aqui tem boa coaptação, né? Os lábios não fecham certinho, os lábios ficam abertos, né? Então, a gente vai olhar o quanto que esses lábios fecham, né? Elasticidade, né? Se é uma vulva flácida ou se é uma vulva mais... que tenha mais carne, né? Então, por exemplo, éguas mais velhas vão ter vulvas bastante flácidas, né? Porque tiveram muitos partos, né? Tiveram vários partos. Cada vez que uma égua vem a parir, né? A gente vai lá e vai fazer uma sutura, né? E aquilo vai perdendo tecido, e vai perdendo tecido, e vai perdendo tecido, né? Então, isso a gente vai perdendo elasticidade, né? Lesões, então lesões seja decorrente de parto distóxico, seja decorrente de coice, por exemplo, né? Então,
a gente vai observar ocorrência de lesões, descargas vulvares, né? Então, aqui, por exemplo, nessa foto a gente tá vendo uma descargazinha, né? De algum material purulento, né? Presença de fezes, né? Se a gente vê a presença de fezes ali, a gente já vai ter um indício de que tá entrando fezes para dentro. Às vezes eu abro a vulva dessa forma que tá essa foto aqui e eu vejo fezes aqui, ó. Eu já falo assim, ó. A hora que eu coletar, será que vai vir? Qual bactéria será que vem? E é certeza, vem E. coli, né? Tem fezes entrando direto aqui, né? Direto aqui e é a porta de entrada, né? Pro útero. Marca de vulvoplastia anterior, né? Então aqui nessa foto que dá pra ver a marca de vulvoplastia. E som. O som é quando a gente abre dessa forma e a hora que a gente fecha, a gente escuta aquele barulho dela captando o ar, né? Então, ou também quando ela sai galopando, né? Quando a gente solta e a égua sai galopando no campo, a gente escuta ela também fazer um som de captando o ar, né? Então, mostra pra gente que, né, tá flácida, tá muito aberta, tá entrando ar para dentro. Se entra ar, entra fezes, né? Então aqui, né, todas as vulvas aqui estão ruins. Essa aqui, apesar de não estar angulada, olha a posição que tá o lábio, né, um sobre o outro, né? Tá bem ruim. E aqui? Aqui a gente tá, depois que a gente avaliou a vulva, a gente vai olhar o vestíbulo vaginal, né? Então, basicamente, a gente vai olhar se ele tá íntegro, o esfíncter vestíbulo vaginal. Aqui é uma foto de um artigo do Tiberi, de 2018. Então, nessa foto aqui, dá para ver certinho. Então, quando a gente abre a vulva, a gente vê uma prega, né, que chama vestíbulo vaginal. Então, é uma prega que tem ali no vestíbulo, que é uma prega que está antes da cérvix, né? É como se fosse uma proteção da égua. Então, assim, vai ter a vulva, vai ter essa prega e depois vai ter a cérvix, né? Então, aqui ela tá bem bonitinha, bem íntegra, né? E nessas outras fotos não existe, né? Não existe essa prega. Já tá totalmente rompida, né? Totalmente lacerada, né? Então, a gente vai basicamente ver a integridade desse esfíncter, né? E aqui, nessa outra foto aqui, a gente está avaliando a cérvix. Para avaliar a cérvix, a gente precisa, não vou falar que a gente precisa necessariamente de espéculo, muitas vezes a gente consegue abrir a vulva e visualizar a cérvix, né? Isso quando o esfíncter já está destruído, a gente consegue ver a cérvix, mas a maioria das vezes a gente precisa de um espéculo, tá? Então, a gente vai com o espéculo, a gente vai colocar e a gente vai avaliar a integridade, presença de fibrose, lesões, aderências, lacerações, né? Tudo isso acontece devido a parto distóxico, então um potro que saia aí de qualquer jeito, um potro que seja muito grande, um potro que rompa, né? Essa cérvix, excesso, ou excesso de parto, né? Se a égua aí tiver 20 anos aí, não necessariamente aconteceu algum problema de parto, mas sim 20 anos, ela vai ter algum grau de aderência, né? Na cérvix, né? E material purulento, a gente consegue observar muitas vezes também o material purulento saindo da cérvix. No exame ultrassonográfico, então a gente já fez a avaliação dessas três estruturas, vulva, vestíbulo, cérvix, e a gente vai agora fazer o exame ultrassonográfico. A gente vai avaliar a presença de ar, então aqui nessa primeira foto aqui, a gente vai ver pontos hiperecogênicos, então é assim que a gente avalia a presença de ar, a gente pode ver tanto ele nos córneos uterinos como no corpo. Se a gente vê nos córneos é porque a coisa é bem feia, né, porque geralmente está no corpo. Presença de líquido, tá? Então, quando a gente vê o líquido, a gente tem que avaliar a ecogenicidade desse líquido e o grau, né? Então, se ele tá mais anecoico e se ele tá mais hiperecoico. Aqui, quando eu vejo um líquido mais hiperecoico, né? Me sugere que que ele se parece mais com pus, né? E quando eu vejo um líquido bem hiperecoico, bem anecoico, me sugere que é um líquido
que possa ser transparente, né? E o grau, né? Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, né? Aqui não tem muita regra, eu avalio, eu faço, na minha classificação, vai do grau 1 ao grau 5, tá? E edema endometrial. Aqui sim eu sigo a classificação do Samper, grau 1 ao 5. Então, aqui nessa foto, a gente tem grau 0. É o grau que não tem absolutamente nada de edema, né? Grau 1, um pouquinho de edema, né? Aqui a gente vê, nota quase nada, né? O grau 2 a gente já vê um pouquinho, né? A gente consegue visualizar as dobras endometriais, né? No grau 3 é o grau do edema, né? De cio, né? Propriamente dito. Aqui no grau 2 também as éguas em cio, elas estão com o grau 2, né? No início do cio, né? No grau 3, as dobras endometriais já estão bem bonitas, né? É a roda de carroça, né? Que a gente chama. No grau 4, também é um edema 3 um pouquinho mais exacerbado, né? E o grau 5, que é o preocupante, né? Segundo o Samper, o grau 5, que é o grau inflamatório, né? E o grau patológico, né? Então, essa é a classificação dele, né? Então, aqui, quando a gente vai fazer a anotação, a gente sempre anota aí o grau de edema. E a função ovariana, tá ciclando, não tá ciclando, tem corpo lúteo, né? Então, a gente sempre vai avaliar a função ovariana também. Então, aqui, eu fiz questão de colocar esse slide, por quê? Porque aqui a gente precisa ter um discernimento e uma interpretação muito importante. Por quê? A presença de fluido, muco e ar vai caracterizar uma égua possivelmente positiva, sim, né? Então, eu olhei uma égua que tá com fluido, né, no cio, né? Ela pode ter até um grau 1 de líquido, que não tem problema nenhum, e eu não vou achar que ela tem endometrite, né? Se ela tiver mais, né, líquido, né, acima de grau 1, sim, né? Mas se ela tiver um líquido ainda no diestro, aí sim, aí isso não é comum, né? Acontece mais na piometra, né? Líquido no diestro é uma égua extremamente com endometrite crônica, né? Porque uma égua que mostra endometrite, geralmente ela vai mostrar endometrite no estro. E no diestro, ela vai estar sem líquido, né? Então, o que eu quero dizer é, a não presença de líquido, muco e ar no ultrassom não quer dizer que a égua seja negativa. Então, né, eu passei ultrassom, né? O proprietário me chamou na propriedade. Que a égua estava soltando um líquido, né, pela vulva, alguns dias atrás, né? E eu fui lá e passei ultrassom nela. Não tinha absolutamente nada no dia que eu passei, né? Eu passo ultrassom e tá tudo ok, né? Só que ela tá com o corpo lúteo. Ela tá fora do cio, né? Ela tá em diestro. Então, o que eu vou dizer, né, pro proprietário? Olha, não tem nada, né? Não tem nenhum líquido, ela não tá soltando nada no momento, né? Mas não quer dizer que ela não tenha nenhum problema, né? Possivelmente, se ela tivesse no cio hoje, ela teria, né? Se o senhor tá me relatando que ela realmente estava soltando alguns dias atrás, né? Pode ser que ela tenha algum problema, né? Então, o exame ultrassonográfico nunca é parâmetro para você descartar endometrite, né? Ele é apenas uma ferramenta, né, auxiliar no diagnóstico, né? Principalmente eu coloquei aqui um asterisco para E. coli, né? A E. coli, Escherichia coli, é uma das bactérias que não produz fluido. Então, mesmo no cio, né, a gente tem éguas com Escherichia coli sem fluido algum, tá? E a Escherichia coli é a bactéria que mais aparece, tá? É a bactéria de maior ocorrência nas endometrites, tá? Eu vou mostrar para vocês depois as porcentagens. Então, assim, é uma bactéria super silenciosa. É uma das bactérias ali que fica até
como uma endometrite subclínica. Ela fica ali bem quietinha, fica na dela, fica ali, até produz o biofilme dela e fica bem sossegada, né? Então, não tem como você descartar a endometrite só com exame ultrassonográfico, tá? Aqui são os métodos diagnósticos complementares, né? Na verdade, as ferramentas que a gente mais faz, né? Primeiro, vamos falar da citologia endometrial, né? A gente faz com escova descartável, tá? Aqui eu fiz questão de colocar a descartável, né? Porque eu vejo o pessoal dando curso por aí e muitos veterinários ainda usam, né? Eu até não sei se tem um pessoal aí que está me assistindo que ainda possa usar, que né, ainda use, né? E desculpa, não quero criticar ninguém, né? Eu tô falando a minha opinião pessoal, né? Eu acho assim, a veterinária, ela vem evoluindo tanto, né? E com a evolução da medicina também, eu acho que por que a gente vai usar um coletor que não seja descartável, flambar uma pinça? Então, usam aqueles coletores de aço inox, né? Antigamente, usavam-se muitos anos atrás, né? Aqueles coletores vinham da Alemanha, de aço inox, e o pessoal flamba, né? Flamba aquilo, né? E usa em todas as éguas o mesmo, né? E eu não sei nem como encaixa, né? O negocinho, a escovinha ali, porque faz muitos anos que eu não mexo com ele. Mas, assim, qual é a garantia que eu tenho que flambando um equipamento desse, eu tenho extermínio das bactérias, né? Eu tenho um material estéril. Qual a minha garantia? Né? E ele não é prático, né? Eu tenho que colocar uma bandeja em cima de uma superfície e tacar fogo com álcool e ficar flambando aquele negócio antes de começar o procedimento, sendo que existem coletores descartáveis no mercado, né? Com camisinha sanitária, né? Que você só tira dali, de dentro do pacote, ele já vem, inclusive, com a camisinha sanitária, já prontinho para você entrar na égua. Né? Então, eu não consigo, não me entra na cabeça, assim, porque que ainda o pessoal usa o tal do coletor de aço inox, né? Mas, então, vamos lá. A citologia é feita com a escova descartável, o swab é feito com o coletor descartável e é assim que é o método que eu utilizo, né? A lavagem, então, é um outro método que a gente pode utilizar, tá? Que situações que eu uso a lavagem? Eu uso a lavagem nas situações que a égua já tá com líquido. Então, eu vou coletar a égua tá com um pouco de líquido no útero, e aí eu quero... eu vou aproveitar para retirar esse líquido, e aí eu já faço a lavagem e daí já coleto já num tubo Falcon, né? Já coleto 50 ml desse líquido e já envio ao laboratório. Esse tubo Falcon tem que ser estéreo, né? Então eu já adquiro no começo da estação e eu já ando com esses tubos Falcons estéreis, né, no carro para poder encaminhar ao laboratório, né? E essa lavagem acontece essa lavagem, ela é um método que hoje eu tenho preferido fazer, porque o que acontece? Quando eu faço a citologia e o swab, eu posso introduzir esse coletor, né? E eu posso pegar uma parte do útero, né? Vou pegar ali, digamos, um pedacinho desse tamanho do útero, né? Será que esse pedacinho que eu coletei será que ele é representativo de todo o útero? Será que a bactéria ela está amplamente homogênea por todo o útero, né? Isso eu fico pensando muito, né? Então,
por isso que eles, né, o pessoal fala muito e existem tabelas e vários trabalhos. Isso é o que mais tem, né? Na endometrite, tem trabalhos comparando citologia, sensibilidade e especificidade dos métodos de diagnóstico da endometrite, né? Então, eles comparam a citologia e o swab pela escova, pelo coletor, pela lavagem, pela biópsia, por todos os métodos, né? E já se viu que a lavagem ela acaba melhorando a especificidade e a sensibilidade, porque você acaba fazendo o líquido circular por todo o útero, né? Então você acaba conseguindo uma amostra mais representativa, né? Eu acabo infundindo no útero 250 ml até 500 ml, né? Então eu infundo 500 ml e aí eu recupero 1 a 2 tubos de Falcon de 50 ml, né? Então eu acho que é um método bastante interessante, né? Se você também até não tem ainda, de repente acabou de se formar, não tem ainda muita prática em fazer citologia suave, é um método bastante interessante, né? A lavagem, né? E a biópsia endometrial é o gold standard, né? Chamado dos melhores métodos diagnósticos, né? E aí eu vou falar mais pra frente, tem um slide só sobre isso. E essa sim é com uma pinça de aço inox. Por quê? Porque a gente coleta uma amostra aí de 1 centímetro, né? Do útero, né? Faz o pinçamento desse útero e arranca, né? Um pedacinho de tecido, né? Então não tem como ser diferente, não tem como ser descartável, né? Essa sim a gente tem que fazer um método antigo e flambar, né? Então, quais são os fatores que interferem aí nessa coleta de material? O estado do ciclo, né? Então, se as éguas estão no estro ou no diestro, a gente vai interferir no que a gente vai encontrar, né? A forma de coleta do material descartável e não descartável, né? Então, no não descartável, posso encontrar, talvez, patógenos que não encontraria, né? Armazenamento da amostra, então, o armazenamento é importante, né? Tem gente que vai lá, coleta tudo bonitinho e aí não leva nesse tubinho próprio, que é o Mabe Stewart, e leva na próprio coletor, né? Só que daí leva no dia seguinte. Daí cresceu um monte de bactéria, ou sei lá, fungo, que não era do útero, né? E vai acabar diagnosticando de forma errada, né? Então, aqui a gente tem que sempre levar ao laboratório no meio correto, né? No meio Stewart. E o tempo de envio para o laboratório. Também, eu não coro as minhas lâminas para levar para o laboratório. Eu levo elas sempre até o dia seguinte, então não tenho necessidade de corar, levo sem corar, né? Mas nunca a gente pode, se você for demorar a levar no laboratório, aí você tem que fazer a coloração, né? Doutora, estamos chegando já no finalzinho do nosso primeiro momento de live, tá? Então, avisar para o pessoal que a gente volta, o pessoal já está acostumado, cai, mas a gente volta. Vou Tá. aproveitar e vou dar um recado. Quem precisar dos tubos para coleta, o laboratório disponibiliza, é só pedir para o laboratório, é entregue, fornecido como material de coleta. Então, que fique bem claro, quando precisar, quiser fazer coleta, vai fazer, pode pedir para o laboratório que a gente tem os tubinhos com meio Stewart e que é realmente o ideal para transportar e carregar esse material. Ótimo. Então, assim, seguidinho a gente está caindo, vamos esperar, quando cair a live a gente volta e continua com o assunto. Já tem algumas perguntas para fazer para você e tá muito legal, eu já estou bem empolgada aqui com todo o aprendizado que eu estou colhendo nesse momento, que realmente, para mim, tem muita coisa que foi novidade. Vamos, então, voltamos daqui uns 2 minutos, 1 minutinho a gente já está de volta. Tá bom. Até mais. Então tá, galera, voltamos, vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Já vão fazendo as perguntas, gente, para a gente no final ter como trocar uma ideia com a doutora. A gente vai ficar aqui, já estou anotando o que está aparecendo, já temos 2 perguntas. Por favor, não deixem de perguntar. Outra coisa, não deixem de
clicar lá nos coraçõezinhos, cliquem, curtam, convidem seus amigos, está bem interessante a palestra. E vamos que vamos. Vamos lá, doutora, vamos continuar então o nosso assunto. Bom, então vamos falar um pouquinho de citologia endometrial, né? O pessoal tá voltando aí, vou falando devagarzinho, né? Aqui na citologia endometrial, a gente tem todas essas estruturas aí que a gente pode encontrar, né? Então, células epiteliais, a gente tem vários tipos, né, de células epiteliais. Alguns anos, eu venho fazendo a citologia, né? A maioria das vezes, eu encaminho para o laboratório, né? Porque eu acredito que o laboratório que faz a bacteriologia, ele deve fazer a citologia também, né? Porque é uma dupla, né? E é uma dupla altamente correlacionada, né? Então, eu acredito que o laboratório tem que fazer junto, né? Mas eu gosto bastante de fazer a citologia, né? Eu faço a citologia de um banco de receptoras há alguns anos já. E eu venho adquirindo a experiência, né? Eu ainda não, claro. Mas é interessante tu olhar também e tu tá vendo que tá lá, quando chega no laboratório também tu já espera, já sabe o que tu vai esperar dessa citologia, isso é bem importante, é bem legal. Sim, e eu troco ideia também. Às vezes eu me bato, mando fotos pro pessoal do laboratório, mas o que é isso? Nunca vi. E assim a gente vai aprendendo, né? Então, hoje em dia eu já consigo diferenciar, né? As células epiteliais aí, tem as cuboides, as colunares, as escamosas, as ciliadas. Antes, para mim, era tudo célula epitelial, né? Para mim, era tudo igual, né? E hoje eu já consigo fazer essa diferenciação, né? As hemácias, né? Hemácias, para nós, só me diz que houve aí um problema na coleta, né? Quando a gente faz, tem que fazer para lá a escovinha, um pouco para lá, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. E quando eu faço demais esse movimento, né? A gente acaba tirando um pouco de hemácia, né? Fazendo uma microlesão, né? No endométrio, e aí vem bastante hemácia, né? Mas elas acabam não atrapalhando, né? Na leitura, elas ficam tipo uns fantasminhas, né? Elas ficam ali elas não ficam coradas, né? Elas ficam cor de rosinha claro, né? Eu chamo ali elas de fantasmas, né? Acaba não atrapalhando, né? Os polimorfonucleares, que são basicamente o que a gente está buscando, né? Os neutrófilos. As bactérias não é incomum de achar. Antigamente eu achava que não era fácil de ver, hoje a gente já consegue ver os cocos, né? Cocos e bacilos em cadeias a gente consegue ver nas lâminas, né? E a gente acaba tendo que diferenciar, às vezes os cocos se parecem muito com esporos de hifas, né? Então a gente tem que esporos de fungos, né? E a gente tem que acabar fazendo essa diferenciação. Os fungos, né, que também a gente, né, isso que eu acabei de falar, a gente tem que fazer, tem que ver se eles estão em forma de esporo ou em forma de hifa, né? Então aqui nessa foto, por exemplo, não sei se vai dar para ver, não sei como é que tá o tamanho disso aí para vocês, né? Se tiver muito pequeno, depois vocês dão uma olhadinha lá no YouTube, né, na palestra. Não, né? mas eu acho que dá para ver sim. Aqui, por exemplo, um esporo de hifa aqui no meio das células epiteliais. Tu não consegue dar uma aproximadinha um pouquinho? Consigo. Aí. Então, aqui um esporo de hifa, né? No meio, né? E então vão ser umas bolinhas, né? E aqui as hifas vão ser aqueles compridinhos, né? E aqui, por exemplo, as bactérias, né? Que eu falei que a gente tinha que diferenciar. Olha como é muito parecido com o que eu acabei de mostrar, né? Os esporos das hifas, né? Isso aqui é uma lâmina que eu peguei de Staphylococcus aureus, né? Foi muito legal, porque eu tinha lido essa lâmina em casa e aí eu mandei pro laboratório e apareceu Staphylococcus aureus, né? Então é legal quando a gente consegue fechar o diagnóstico, né? Debris eu também não sabia como que vivia debris até ano passado. Ano passado eu peguei umas lâminas que tinham umas minhoquinhas cor-de-rosas. Eu não achei essa lâmina, essa imagem para colocar aqui para vocês.
depois eu consegui descobrir o que que era. Então, quando a gente acha debris, é altamente correlacionado com a bacteriologia positiva, tá? Isso tá na literatura, né? E aí eu achei algumas éguas ano passado com bastante debris nas lâminas. O muco atrapalha bastante, né? Uma égua que venha, quando a gente tira a escovinha e a escovinha está repleta de muco, na hora que a gente vai fazer o print, né? Na lâmina, isso atrapalha bastante a leitura, né? Para o pessoal do laboratório, eu sempre procuro mandar 3 lâminas, né? Para o pessoal do laboratório conseguir fazer uma boa leitura. E os eosinófilos, macrófagos e linfócitos, eles são mais raros de achar e estão mais correlacionados em éguas pós-parto e também infecções crônicas, né? Então, raramente a gente vai achar aí, né? Eu coloquei aqui algumas fotos, acho que aqui... Aqui eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Aqui o meu eosinófilo, ele parece uma couve-florzinha, assim, né? Cor de rosinha. E aqui um macrófago, ele é bem maior, né? Ele fica mais corado, né? Só para mostrar para vocês que é legal quando a gente acha, mas é mais difícil, né? Então, na citologia endometrial, basicamente, a gente tem 2 tipos de interpretação. A interpretação quantitativa e a semi-quantitativa, né? A quantitativa, a gente vai fazer uma contagem de 300 células. A gente vai fazer aí um resultado baseado na porcentagem dos neutrófilos, né? Então, se a gente achar menos de 5, vai ser negativo, de 5 a 15, vai ser uma inflamação leve, de 15 a 30, uma inflamação moderada, e mais de 30, uma inflamação severa, tá? Eu não uso já usei muito, mas não uso mais essa interpretação. Hoje em dia, eu estou usando a semi-quantitativa, tá? Que é mais comum. Você vai fazer uma contagem de número de polimorfonucleares por campo. E quantos campos a gente conta? Mais ou menos 10, né? O que a literatura fala. Eu conto mais de 10, porque eu gosto de perder um pouco mais de tempo, porque eu gosto de achar essas coisas diferentes. Às vezes eu fico olhando basicamente a lâmina inteira, eu fico fazendo um zigue-zague na lâmina. Então, às vezes a gente acha uma coisinha lá no canto, uma hifa, um esporozinho. Eu sou bem detalhista quando eu olho a lâmina. Então, eu acabo contando mais de 10 campos. Mas, basicamente, para fazer a classificação, a gente vai ver se você encontrar 0, né? Ela vai ser negativa. De 1 a 2 vai ser uma inflamação leve. De 3 a 5, uma inflamação moderada. E mais de 5, uma inflamação severa, tá? Essa é quem mais classificou isso aí foi a Michelle LeBlanc, né? Isso aqui a última publicação foi em 2007. E a biópsia endometrial? A biópsia endometrial é um dos exames mais importantes, tá? E menos feitos, tá? Falando bem a realidade para vocês, né? Não sei se o pessoal do laboratório recebe bastante, mas eu quase não faço. Eu acho um exame extremamente cruento. Invasivo, né? Eu tenho bem invasivo, né? Invasivo, bastante dó de fazer. Pensar que eu tenho que tirar aí 1 centímetro, 1,5 cm de tecido da égua, eu acho demais. Se eu tiver que fazer isso todo ano, eu acho demais. Eu acabo não fazendo, mas eu acho super importante. Por quê? Porque é um exame que que você consegue chegar no extrato compacto e no extrato esponjoso, né, do útero, e você consegue dizer, né, através desse exame, se a égua consegue chegar a termo, né, com a gestação a termo, né, se a égua consegue levar a gestação até o final, né. Então, isso é muito importante. A gente vai fazer, então, essa retirada desse material, vai colocar em fixador de Bois, formol ou álcool. Não sei se eu não sei dizer se tem alguma diferença entre os 3 na qualidade do exame.
E os principais achados vão ser fibroses, né? Fibroses periglandular, fibroses endometriais, hiperplasia glandular, lacunas linfáticas, cistos, né? Então, aqui é um diagrama bastante antigo, né? De Kinney, de 1977, que ele coloca basicamente todas as alterações que podem ser encontradas numa biópsia, né? E aqui tem a classificação que é usada desde aquele tempo, né? Para biópsia, né? Então, por exemplo, se a ego for classificada em grau 1, ela é normal, ela vai ter mais de 80% de chance de levar prenhez a termo, né? Grau 2A, ela tem uma inflamação crônica infiltrativa leve, né? Então, ela tem de 50% a 80% de chance de prenhez, né? Grau 2B, ela vai ter uma inflamação crônica infiltrativa moderada, né? E ou degenerativa leve, 10% a 50%. E se ela for classificada como grau 3, ela vai ter uma inflamação crônica infiltrativa degenerativa grave. Então, ela vai ter menos de 10% de chance de levar a prenhez a termo, né? Então, esse exame é muito importante quando você quer saber se é uma égua velha, eu preciso saber, ela não tem nenhum problema de endometrite infecciosa, mas eu preciso saber se ela vai ser capaz de gestar, né? Ou se eu vou ter que colocar ela num programa de transferência de embrião, né? Então, aí é um exame bastante interessante nesse sentido, né? E aqui vamos falar um pouquinho da cultura, né? Então, a cultura, basicamente, eu não vou entrar em detalhes, né? Aqui a gente tem inúmeras opções de agars. Basicamente, vai chegar o exame no laboratório e ele vai ser plaqueado, né? Tem agar, no agar sangue, no agar maconque, que são os mais simples, né? Hoje em dia a gente está trabalhando com agar cromogênico também, que é um agar mais eles falam bastante. Na verdade, o agar cromogênico, ele te ajuda já na identificação da bactéria, né? Na verdade, a diferença dele, mas ele tem o agar sangue macon, que ele ainda vamos dizer assim, são os de eleição. O cromogênico, ele funciona muito bem, mas ele tem as suas particularidades, que às vezes tem algumas bactérias que elas acabam não crescendo no agar cromogênico. Mas isso é detalhe de laboratório mesmo. Então ele acaba. Alguns desses agars são agars que você acaba passando, então você acaba replaqueando para eles, né? Exatamente, exatamente. Então, Exceto o saburô, principalmente, que seria para fungos, etc e tal. Daí depende para aquilo que você quer, o saburô, o micosel, né? E o cromogênico, eu aqui utilizo tanto o sangue maconque quanto o cromogênico, tá? Para a gente já ter uma ideia de qual bactéria esperar, porque o cromogênico que ele vai fazer, ele vai te dar uma cor. E essa cor, ela pode ser, dependendo das provas que você fizer, ele já vai te dizer, olha, isso aqui é uma Klebsiella, não, isso aqui é uma coli. E aí tu já pode mais ou menos te direciona para onde você vai fazer o seu antibiograma. Essa parte é bastante interessante. Eu tenho aprendido bastante, né? Principalmente quando eu converso com o laboratório. Então, o que eu acho muito importante, né, é o clínico estar em contato com o laboratório, né? Eu acho que o laboratório tem que sempre e conversando, né, com o clínico. Olha, às vezes eu ligo lá no laboratório, olha, mas por que tá demorando? Não, tá demorando porque a gente não conseguiu identificar, a gente replaqueou, a gente está fazendo teste bioquímico, a gente ainda não conseguiu identificar, mas a gente acredita que vai ser tal fungo. E aí, quando é fungo, a gente já sabe que são pelo menos 7 dias, 10 dias, e já demorou 14 dias, e fungo realmente é mais demorado, né? E a gente já está acostumado, né? Aqui tem um slide que eu coloquei que é bem legal, é da Universidade do Colorado, tá? Eles colocam lá no site deles esses, como é que chama? Tipo cartazes, né? E aí eles colocam aí como é que é basicamente o crescimento das bactérias nas diferentes placas, né? Então aqui,
no agar cromogênico, no agar maconque, como que cresce Streptococcus, como é que cresce a E. coli, a Klebsiella, a Pseudomonas, e a característica ainda de cada colônia. É uma colônia escura, uma colônia clara, uma colônia... Aqui, as características de cada uma, tá? Isso é bem, bem interessante. Aqui, eles colocam contaminantes comuns. E quando falo em contaminante, antigamente eu pensava, nossa, mas contaminante que eu contaminei, então eu contaminei a amostra e levei contaminada para o laboratório, não é isso, né? Hoje eu já lendo mais sobre o assunto, eu já vi que não é que eu contaminei a amostra, são contaminantes, são considerados contaminantes, quer dizer, que não fazem parte da flora, seria, né, uterina, ou da flora vaginal, enfim, da égua. São bactérias estranhas, né? Então, uns nomes bem esquisitos ali, até não tem, ó, tem Enterobacter, tem Citrobacter, mas depois eu vou mostrar para vocês uns nomes bem esquisitos, né? E aí, acabam sendo consideradas contaminantes. São bactérias de solo, são bactérias de fezes, né, enterobactérias, que são consideradas contaminantes. Mas não quer dizer que foi a gente, né, nós humanos, que contaminamos a amostra, né? Então, aqui no diagnóstico bacteriológico, aí a gente tem N patógenos, né, que podem aparecer, né? Então, aqui eu coloquei em azul, porque eu coloquei em azul esses aqui, que eram os 5 patógenos que a gente encontrava, né? Quando a gente lia sobre endometrite, era Streptococcus beta-hemolítico que aparecia, né? Que é o que chamam de os zooepidêmicos, né? Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Cândida. Falava em fungo, era Cândida e Cândida albicans, e só, né? E eram só esses os patógenos encontrados. E aí tudo que a gente encontrava, diferente disso, era contaminante, era erro nosso, era assim, era loucura da nossa cabeça. E eu assim, quando eu me formei, e eu comecei a fazer exame, essa era a minha concepção. Então eu achava Proteus, errei. Achei Proteus, errei, eu coloquei a mão ali na hora de colocar no tubinho, eu errei. Aí, então eu fiquei pensando assim, hoje montando a palestra, não foi hoje que eu montei a palestra, mas quando eu montei a palestra, eu fiquei pensando assim, gente, quantas éguas será que eu negligenciei? Porque eu pensei, não, isso foi um contaminante, não errei, né? Porque a gente acaba aprendendo certas coisas meio antigas, né? Isso uma coisa bem retrocessa. Hoje, a gente vê a quantidade de patógenos. Eu coloquei esses, mas tem muito mais, né? Por exemplo, Leptospira interrogans. Gente, estão achando Leptospira dentro do útero das éguas, né? E estão achando, não acharam no plaqueamento, acharam por RT-PCR, né? Mas acharam, né? Klebsiella hoje tem a Klebsiella oxytoca, tem a Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium, Citrobacter, tem um monte, né? Cândida tem um monte, além da albicans, tem Tropicalis, tem a glabrata, tem a rugosa, né? Esse último aqui, Geotrichum candidum, gente, é um fungo que eu peguei esse ano, que o pessoal do laboratório falou assim, olha, eu não consegui identificar ainda, porque parece com a Cândida, mas não é Cândida. E aí eu falei assim, mas gente, como que não é? Não é Cândida, mas parece com Cândida. E aí o pessoal ficou. Dali uma semana ela veio com a resposta. Ela falou assim, é Geotrichum candidum. Eu falei, o quê? Ela falou, e eu tenho como te provar. Daí me mostrou a foto, me mostrou um artigo. Ó, e existem endometrite em éguas, porque eu vi. Ó, tem um artigo que eles dizem que existe. Então, assim, ela veio com todas as provas para eu não dizer que não existia, sabe? Então, hoje em dia, eu quando eu pego as bactérias, eu vou atrás, né? Então, aqui, vou falar para vocês dos exames que eu faço e as bactérias que eu encontro, né? E aí eu pego diversas bactérias e aí o que eu faço? Eu pego um Proteus, eu pego um Enterobacter, eu vou no Google. Será que Proteus dá em útero de égua? Proteus endometritis mer. E aí eu procuro,
E aí eu procuro, e aí eu procuro, e eu procuro. E eu sempre encontro alguém que já achou. Então eu fico pensando, não é loucura, não é erro meu, né? Realmente existe. Né? Existe serrátia, existe Shigella, essas bactérias existem no útero das éguas, né? A prevalência é muito pequena, mas elas existem, né? Então, hoje em dia, eu sou muito curiosa nesse sentido, né? Eu faço muita pesquisa na parte da microbiologia para aprender, né, e para saber um pouco mais sobre isso, né? Então, já pegando o link, até é uma parte que eu não ia passar, né, não ia perguntar, mas a doutora, quando a gente conversou sobre essa palestra, ela me perguntou nessa parte do que eu encontrava, né, na minha experiência, e eu resolvi aí passar os meus dados, né? Até eu não sabia que eu tinha coletado tantas éguas, né? Eu não sabia que eu tinha esses números. Eu resolvi planilhar, eu não tinha tudo planilhado, resolvi organizar melhor os meus dados e acabei descobrindo aí algumas coisas interessantes. Em 2018 eu fiz 64 exames, em 2019 85 e agora em 2020 já foram 40. Tá? E não começou a estação ainda, então possivelmente aí chegue aí perto do mesmo número de 2019, tá? E quais são os patógenos mais encontrados aí? Aqui eu fiz um gráfico para mostrar para vocês o que eu encontro, o que eu já encontrei, né? Então, basicamente, a Escherichia coli, que eu falei para vocês, é a bactéria mais encontrada, tá? Então, deixa eu ver aqui, vai ficar muito pequeno para vocês, eu vou aumentar. Deixa eu pegar a lupinha aqui. Aumentou? É que eu não consigo ver. Sim, tá, aumentou. Então, aqui a Escherichia coli, 28%, tá? De todas as éguas, é Escherichia coli, tá? Deixa eu aqui pro lado. Streptococcus, a gente tem 12%, tá? Eu separei aqui porque eu tive o diagnóstico de 6% de Piógenes e o 6% de SPP. SPP. Então, não sei se é Piógenes ou se o que é, né? Então, 12%, né? Staphylococcus, eu tive aqui 3% de áureos, 11% de não produtor de coagulase e 7% de SPP também, né? Então, aí a gente fica com 7, com 11, 21% de estafilococcus, tá? E Klebsiella, também 3, eu tive a não sei falar isso, gente. Ornitinolítica, 5%, 2% da oxitoca e 8% da SPP. A pneumonia não apareceu para mim, apesar de ser a reportada, né? Pseudomonas, 2%. Aqui o Geotrichum candidum, que eu falei para vocês, 2 éguas, né? Que representa 1%. Levedura sem identificação, então aqui não conseguiu identificar qual é, só me falou é levedura, né? 2%. Cândida SPP, 2%. A albicans, 2%. Tropicalis, 1%. E aqui, eu não vou falar todos, mas só para vocês verem aí os nomes, né? Um nome mais esdrúxulo do que o outro, né? Nocardia, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Serratia, né? Proteus, Mirabilis e Yersinia, gente. Quem pensava que existia Yersinia no útero de égua, né? Micrococcus, que é muito parecido com Staphylococcus, né? Então, só para mostrar para vocês que esses outros patógenos realmente são menos prevalecentes, mas existem, tá? No caso aqui é 1%, mas aí representa às vezes 4 casos, 3 casos, né? De acordo com a minha rotina, né? Então podem acontecer, né? E o antibiograma, né? Agora vamos falar sobre a gente conseguiu encontrar o patógeno, a gente precisa agora fazer um antibiograma. Geralmente ele é feito no Agar Miller Hinton,
Então, através dos discos de difusão, né? Isso é a gente obtém um resultado qualitativo, né? Então, aqui é uma foto de como que acaba, como que ele fica, né? Aqui as zonas de inibição, né? E agora a gente tem a novidade, né? Até do laboratório, né? Que é a concentração inibitória mínima, né? Que é o resultado quantitativo. Então, assim, isso é um resultado automatizado, né? Então, a concentração inibitória mínima significa a menor concentração do antibiótico necessário para combater a bactéria, né? É mais ou menos isso, né, doutora? Isso, mais ou menos isso. Né? Então, aqui, Sim. por exemplo, a gente tem dois laudos, né? De como antigamente o exame, o laudo vinha, né? Então, por exemplo, vinha aqui, a bactéria isolada é a Klebsiella. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Senão vai ficar muito ruim, né? Seria um resultado quantitativo, qualitativo, na verdade, né? Aqui. Então, um resultado qualitativo, a gente vai ter a bactéria isolada, né? E os antibióticos que a gente tem para tratar, né? Então, aqui ela deu sensível à micacina, deu sensível ao ertapenem, deu sensível ao imipenem e ao meropenem, né? Então, eu tenho 4 possibilidades de tratamento, né? Desse animal, né? E, poxa, eu nem sei se eu tenho como... nem sei se eu... Tratar com algum deles, né? Não, esses meropenem, imipenem, ertapenem, nossa, é super complicado. Aqui eu escolheria micacina, né? No caso, e pronto, né? Mas assim, aqui eu tenho, digamos que fossem quatro antibióticos possíveis, né? Digamos que fosse Enro, ceftriaxona, sei lá, doxiciclina, enfim, né, antibióticos mais conhecidos, né? Eu poderia ficar em dúvida, né? São 4 antibióticos, qual deles eu vou escolher? Eu escolho um qualquer, escolho o que eu tô com vontade, escolho o que tá na minha mão, na minha clínica, que tiver menor custo, enfim, eu vou escolher de acordo com um critério qualquer. Agora aqui a gente tem como que vem um exame, né, um laudo, através da concentração inibitória mínima, né? Então, a gente tem a bactéria isolada, né? E aqui os números do MIC, né? Então, aqui, basicamente, a gente vai escolher o número que tiver menor MIC, né? Então, aqui eu escolhi... Na verdade, a gente tem várias possibilidades dentro do MIC, né? E aí você vai eu vou explicar essas barrinhas azul, vermelha e verde, né? O azul seria o sensível, o verde seria o intermediário e o vermelho resistente. E aí você pode predizer qual deles é o mais sensível e qual deles seria o mais resistente. Mas a escolha do antibiótico ela vai depender também muito do local que você vai estar usando, não se ele só se é mais sensível, né? De repente você não vai usar, por exemplo, deu bem, o mais sensível que deu foi o meropenem. Mas, poxa, para eu botar o meropenem ali dentro, não dá, né? Só porque ele é o mais sensível. Não, eu tenho opções de usar, de repente, uma amoxicilina com clavulanato. Olha, ela deu sensível também, ela está sensível, está próximo do intermediário, mas mesmo assim ela é sensível, eu vou tratar com amoxicilina com clavulanato, porque é um medicamento mais de uso, né? Basicamente isso. O que o MIC ele te traz é essa vantagem de você poder, dentre esses antibióticos, escolher, né, aquele que está sensível dentro dessa sensibilidade, ou mesmo dentro da resistência, se quantas vezes você pode aumentar essa dose ou aumentar o tempo de administração para tentar tornar ele resistente, sensível, frente também, sem deixar de considerar essas observações ali por exemplo, uma Klebsiella, fala que ela é intrinsecamente resistente à ampicilina, então não adianta eu usar a ampicilina, né? Sim. Mesmo que ela ela vai ter que me dar resistente, e se ela tivesse sensível, entre aspas, que não teria que ser sensível, ou como ela está ali, que ela está
no primeiro limite, ela está entre a sensibilidade e o intermediário, eu não posso usar ela porque a bactéria é intrinsecamente resistente. Então, o MIC, ele te ajuda nisso, juntamente com as observações que você tem, que estão ali, né? Eu achei fantástico isso, porque realmente te dá uma opção terapêutica sensacional, né? Você consegue realmente ir exatamente, né, escolher exatamente o antibiótico e não consegue, e você não vai errar, né? Você não, aqui, nessas linhas aqui, ontem, quem teve a oportunidade de assistir a live do Dr. Rodrigo, Cabelo. ele explicou bastante isso. Exatamente, ele fez até testezinhos. Qual antibiótico eu escolheria aqui nesse caso? E ele, até essa live vai estar disponível no YouTube, né? Quem tiver a oportunidade, assista, né? Porque foi fantástica. Ele fez uma abordagem sobre o uso do antibiótico racional. Muito legal, muito interessante mesmo. Né? Eu peguei só... Vai ajudar o clínico, né, agora a escolher o antibiótico, né, Ana? Exatamente, porque esse negócio de usar qualquer antibiótico Já não dá mais, né? não dá mais, né? Antigamente, a gente fazia muito isso, né? Na verdade, usava-se antibiótico preventivo, né? A gente... Mas foi o que tu falou, né? Tu comentou agora há pouco, eu não conhecia as bactérias, a gente dizia que isso era contaminante, e, na verdade, poxa, olha o tanto de coisa que eu tenho um sinal clínico, a égua está doente, está apresentando sinal clínico, tem a bactéria, mas só porque lá na época de faculdade eu não aprendi isso como sendo contaminante, não significa que isso seja, ele pode estar causando doença, pode ter outra coisa junto, e essa bactéria está sendo oportunista, né? Mas tem que levar em consideração, né? Porque está ali o teu paciente está ali, ele está te mostrando isso, né? E antigamente a gente fazia muito antibiótico preventivo. Então, por exemplo, uma égua tem retenção de placenta, a primeira coisa que eu fazia, ia lá, lavava, né? Tirava, tudo bem, a placenta e colocava um antibiótico dentro do útero. Porque que medo dela ter um problema de endometrite, né? Então, ia lá e botava, a primeira coisa que eu botava, penicilina e gentamicina. E o que acontece hoje? Todas as éguas, em todos os meus exames, são resistentes à gentamicina e à penicilina, porque acabou. Foi os antibióticos mais usados, né? O pessoal desconfiava que a égua tinha endometrite, penicilina e gentamicina. Então, o pessoal fazia aí fazia pré-inseminação, fazia pós-ovulação, a tal da penicilina e gentamicina era a rodo, o antibiótico que mais tinha na prateleira dos aras, né? Até hoje né? Então, para nós agora não faz mais efeito, né? Elas são resistentes, todos os exames que eu tenho, que eu recebo, elas são resistentes. Eu já vou mostrar um exame aí, né? Então, essa é a grande novidade do laboratório, né? Eu queria mostrar para vocês, né? Que agora que vocês podem utilizar dessa ferramenta, vocês vão receber um exame super completo, né? Não só sensível existente, mas todas essas linhas aí e qual melhor a escolha do antibiótico vocês podem fazer, né? Os pontos de corte, né? Então, basicamente, os pontos de corte, você vai escolher o antibiótico que tá com a linha amarela mais para a esquerda, né, doutora? Na verdade, ele esse é o mais sensível, mas a escolha depende de vários fatores, né? Tanto do local que você está trabalhando, no caso seria o útero, né? Porque também não sei quais são os antibióticos de escolha para o útero equino, mas enfim, você vai Sim. escolher, vai ter que ver quais são aqueles que realmente funcionam no local de ação, no local que você quer atingir, ver se ele chega até o útero. Enfim, então aí eu tô te dizendo qual que é o mais sensível, mas você tem vários fatores para selecionar qual o antibiótico que você vai, desses sensíveis, qual que você vai utilizar. Daí é aquele jogo que a gente tem que quebrar a cabeça assim, não, hoje eu vou ter que realmente ir para a gentamicina, por mais que ela ali, nesse caso, está sensível, mas a gentamicina está funcionando ainda, então eu vou entrar com a genta, né? Está funcionando. Uhum. Tá. Deixa eu tirar aqui da lupa para a gente prosseguir. Como que eu faço aqui? Aqui.
Então, aqui, o problema atual, na minha opinião, o veterinário não realiza os exames de citologia e cultura, tá? Como deveria. Então, muita égua acaba sendo feito um tratamento aleatório, um tratamento para economizar, não sei se é para economizar tempo, não sei se é por preguiça, se é por custo, ou se é por falta de capacitação mesmo do veterinário, ou se é tudo isso junto, né? Eu fico bem chateada quando eu vejo aí que a gente recebe as éguas e aí, mas pergunta foi tratada com base no quê? Com base da cabeça da pessoa, porque nunca foi feito exame, né? Naquela égua, né? Então é feita a escolha aleatória dos antibióticos, o que vai fazer aquela seleção de população e a famosa resistência bacteriana e fúngica, né? Hoje em dia eu recebo os exames desse jeito, né? Aqui eu tenho 2 exemplos, né, de exames, né? O primeiro exemplo ali, uma égua que eu peguei ano passado, 3 bactérias, né? Klebsiella, Escherichia coli, Streptococcus, né? Coitada, tá mais que ferrada, né? E resistente a quase tudo, né? Ela é moderadamente sensível a ceftiofur e neomicina. Quer dizer, neomicina eu não tenho acesso, não tenho neomicina na veterinária, né? E aí, usei ceftiofur, usei nela. Pergunta para mim se resolveu. Não resolveu, tá? Não resolveu. Tô com essa égua até hoje, empipinada, tá? Vou lidar com ela agora no começo da estação. E não sei o que fazer. Quer dizer, na verdade, agora eu tenho certeza que essa égua tem biofilme, né? Vou tentar mexer, tratar, quebrar biofilme, vou fazer algumas coisas, vamos ver o que a gente consegue fazer, mas super resistente a tudo, é bem complicado, né? E aqui, nesse outro exemplo, a mesma coisa, né? Uma levedura resistente a tudo, todos os antimicóticos aí, né? Também muito complicado, né? Então, esses são só 2 exemplos. Eu recebo vários exames assim, né? Dá vontade de se descabelar, né? Então, aqui, para mim, um dos pontos mais importantes hoje em dia, quando a gente fala de endometrite, é falar de biofilme. Basicamente, tudo que eu leio hoje, eu leio muito sobre isso, muito mesmo. É o biofilme que já era muito conhecido, quer dizer, se fala em biofilme em otite, se fala em endocardite, se fala em mastite, se fala em pleurite, se fala em biofilme em ferida, mas não se falava em biofilme em endometrite, né? Até há pouco tempo atrás não se falava, né? Começou a se falar em 2016, tá? Por quê? Porque o Ryan Ferris, né, que é um dos pesquisadores, né, tem mais alguns, conseguiram provar, por A mais B, que existe biofilme no útero das éguas, tá? Aqui são as fotos dos trabalhos deles, né? Eles conseguiram fazer muitos estudos aqui, eles fizeram com bioluminescência, tá? Então, eles fizeram aqui a necrópsia da égua, conseguiram colocar bioluminescência e provar a existência do biofilme, tá? Aqui também, né, uma biópsia, né, conseguiram injetar a bioluminescência e conseguiram provar aí a existência do biofilme por pseudomonas, tá? Então, é muito interessante, né? Quer dizer, o biofilme sempre existiu, acho que ele existe desde sempre, né, na humanidade, mas só agora, em 2016, né, conseguiu se provar, né? E agora tá todo mundo correndo atrás do prejuízo, né? Porque a gente tem muitas éguas que têm a endometrite subclínica, né? E não só subclínica, mas endometrite normal, que a gente não consegue, né, curar porque tem biofilme, né? Então, o que é o biofilme? Basicamente, a gente tem as bactérias normais, né, que estão no seu estado normal, são chamadas de bactérias planctônicas, tá? Então, são bactérias no seu estado planctônico. E as bactérias produtoras de biofilme são bactérias que são capazes de produzir uma matriz de exopolissacarídeo. Então, elas se escondem através dessa matriz, né? E ficam lá, né, no estado vegetativo, num estado bem tranquilo, né, com um metabolismo bastante baixo, tá? Então, elas formam
essa matriz no útero, ficam escondidinhas atrás e simplesmente os antibióticos que a gente injeta no útero não conseguem penetrar, né? Então, isso caracteriza uma significativa resistência, né, aos antibióticos, né? E eles já estão postulando que basicamente 80% das bactérias encontradas no útero conseguem fazer esse biofilme, né? É bastante coisa, né? Então, basicamente, para matar uma bactéria que está no seu estado de biofilme, a gente precisaria de 1000 vezes a concentração do antibiótico. Ninguém vai injetar 1000 vezes a concentração do antibiótico, né? Então, é melhor a gente matar o biofilme, né? Então, a gente tem algumas opções de tratamento, né? Que eu vou falar mais adiante. Então, são as gram-negativas e os fungos e a Pseudomonas aeruginosa e a E. coli, que são as maiores produtoras do biofilme hoje. E opções terapêuticas. Como que a gente tá de tempo, doutora? Estamos quase estourando, estamos com 40 minutos já de live, já tem mais uns 20 minutinhos aí. Tá, eu já estou nos últimos slides. Então, tá bom. Aqui eu vou só comentar, existem inúmeras opções de tratamento, basicamente o preventivo é o mais importante, né, que seria higiene, né, e tentar não causar, né, a endometrite, né. Correção vulvar, então, quando a gente fala aí da posição da vulva, né, a gente está falando aí, existem várias técnicas, a Kaslik simples, a Mondino Merkt, a Purré modificada, a gente tem inúmeras técnicas aí que podem corrigir a vulva das éguas, né. Lavagem uterina, né, então, quando a gente fala de lavagem uterina, eu vou passar para esse slide aqui, que é basicamente a minha rotina diária mesmo, quem já foi meu estagiário sabe que isso é o arroz com feijão da gente. Todos os dias a gente tem que tirar o líquido, o pus dessas éguas aí para aliviar e para conseguir fazer penetrar os antibióticos que a gente acaba fazendo nas éguas, né? E esse é o lavado que a gente recupera, né? Então, aí desde mais escuro até com grânulos, baldes e baldes de pus, né? Tem égua que já chegou no recorde de 25 litros de pus numa lavagem só, né? Bastante coisa. A gente chegou a se revezar de braço, de trocar de braço, isso na época da central, e realmente isso é uma piometra bastante crônica, né? E não é fácil, né? Então as lavagens a gente acaba fazendo, isso são infecções recorrentes, então as éguas que têm piometra, elas acabam, a gente acaba lavando, acaba tratando, elas se recuperam e a infecção acaba voltando, né? Exercício físico já foi demonstrado que ele é muito interessante, então ele já foi feito alguns trabalhos que comparam exercício físico com acupuntura, com equibólicos, por exemplo, e o exercício físico acaba ganhando de todos eles. Então, você lavar uma égua e soltar, por exemplo, num piquete para ela correr, ou mesmo colocar ela num andador, né? Isso é muito interessante, porque ela consegue mecanicamente, né, soltar o líquido, né? Equibólicos, então aí a gente tem as prostaglandinas e a ocitocina, o cloprocenol, que aí fazem as contrações uterinas, né? Tem alguns de maior duração e outras de menor duração. Mucolíticos, né, como acetilcisteína e outros, corticoides e anti-inflamatórios que podem ser feitos no momento da inseminação, antes ou até depois. Antibiótico terapia sistêmica ou intrauterina, vou falar um pouco mais sobre isso. Ozonioterapia, tenho feito bastante, alguns experimentos pessoais e está saindo alguns artigos aí do pessoal, né, demonstrando a eficácia. Curetagem química, então aí para o pessoal mais doido aí, que não é doido, mas existem alguns trabalhos aí do uso de querosene, do uso de Coca-Cola, intrauterina, PRP, plasma rico em plaquetas, tem bastante trabalho também sobre isso, tem bastante eficácia.
A uteropexia, que nada mais é que a elevação do útero, né? Os úteros pendulares, a gente vai fazer uma cirurgia que vai elevar o útero para essa condição, né? Que vai ajudar na drenagem do líquido. Fiz em uma égua também ano passado, uma puro sangue inglês. Não pude ver ainda resultado, porque eu vou mexer com ela essa estação, mas eu acredito que tem assim, vai ter um resultado bom. E a acupuntura, não sei dizer se tem benefícios, porque é uma coisa ainda muito nova, né? Imunomoduladores, também a gente tem alguns produtos imunomoduladores, mas só no exterior, a gente não tem aqui no Brasil. E células-tronco também é uma coisa bem interessante, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho de antibióticos. Aqui a gente tem todas as classes, né, de antibióticos. Eu só quis colocar essas classes para vocês para dizer deixar a seguinte mensagem, né? Que a gente precisa entender de classes, de modo de ação, de vias, de interações medicamentosas, né? Então não adianta recebi o laudo e não sei nem ler o laudo, não sei nem que antibiótico escolher, não sei nem se pode usar no útero, não sei nem se ele interage com qual antibiótico, se eu posso usar sulfa, se posso usar sulfa no útero, se posso usar, se é oral, se é intravenoso, se combina com... A gente tem que saber, simplesmente a gente tem que saber de farmacologia, né? Então, para isso existem inúmeros artigos, eu coloquei algumas opções para vocês, né? Esse primeiro artigo aqui da Michelle LeBlanc, dá para ver, doutora? Dá para ver um pouco, né? Sim, consigo ver. Esse primeiro artigo aqui é o status atual do uso de antibióticos na reprodução equina. Ele é simplesmente fantástico. Ele é umas 10 páginas, assim, que ela comenta de tudo. Ela comenta de todas as classes de antibióticos, das interações. É muito legal mesmo. Eu já li, assim, várias vezes. Ele é de 2009 e... sempre que eu tenho esqueço algum detalhezinho, eu volto a ler. Ele é bem legal mesmo. Tem vários outros, né? Só para mostrar para vocês que a ciência tá ali, né? É só procurar, a informação tá ali, é só buscar, né? Não tem desculpa, né? Para nós veterinários, né? Não sabermos algo ou não desempenharmos, né? A função, né? Como a gente deveria, né? Os cuidados no tratamento, né? Devem ser feitos assim, com bastante atenção, né? Os materiais estéreis sempre, né? Isso não precisa nem falar, né? Asepsia é a primeira lição, né? A frequência desse tratamento, no mínimo 5 a 7 dias, né? Isso eu bato bastante, porque não adianta você pegar, né? Fazer um exame certinho, né? Escolher certinho o antibiótico, fazer um protocolo e tratar a égua 2 dias, né? A gente sabe que pelo menos a gente precisa de 5 dias, né, de um tratamento para ser eficaz, né, de antibiótico terapia, né? Lavagem prévia. Eu faço sempre uma lavagem antes de infungir antibiótico, né? Porque a gente sempre tem um muco, a gente sempre tem debris, a gente sempre vai ter líquido, né? Nessa égua que vai impedir desse antibiótico penetrar na mucosa, né? No endométrio, né? Então, sempre faço lavagem prévia, né? Às vezes não vai ser todos os dias, vai ser só no primeiro dia, eu vou avaliar, vai depender da égua, né? Não misturar agente antibiótico com não antibiótico na mesma seringa, tá? Isso não pode, isso vai fazer inativação de alguns princípios, tá? Não misturar penicilina com gentamicina na mesma seringa, tá? Porque isso também vai fazer inativação da eficácia do antibiótico, tá? O uso de aminoglicosídeos, quando a gente usar a micacina, tem que fazer tamponamento com 35 ml de bicarbonato de sódio, não só a micacina, a gentamicina também, tá? Porque são classes de antibiótico muito ácidos, né? Eles têm pH 4 mais ou menos, né? E eles precisam de um meio alcalino para funcionar. Então a gente sempre tem que tamponar com bicarbonato. Cuidado com fluorquinolonas. Então a enrofloxacina, principalmente, não tem indicação uterina,
Não tem. Então, assim, às vezes, muitas vezes, a gente vai pegar só a enro como sensível, né? Cuidar, porque existe até uma dose terapêutica, mas ela é muito, muito baixa, né? Então, cuidar porque faz necrose uterina, né? Então, aí tem que avaliar bem se vai usar uterino ou se vai usar sistêmico. Resíduos, precipitação no útero, alguns antibióticos fazem, então tem que ver o volume que vai usar de diluente para esses antibióticos, né? Sempre fazer com volume de diluente a mais, né? Para evitar precipitação do antibiótico. E refluxo vaginal, né? Muitos fazem, né? E aí vai causar descamação aí da vulva, causando desconforto, né? Aqui, sobre biofilme, então, existem alguns produtos, né? Algumas substâncias capazes de quebrar o biofilme, né? Acetilcisteína, DMSO, água oxigenada, tris-EDTA, o Seragin e o Botukiller, né? O Botukiller é um produto brasileiro da Botufarma, né? Fazendo um pouquinho de propaganda, mas porque ele é uma mistura aí de alguns componentes, eles não falam o quê, mas eu uso, né? E eu acho bastante eficaz, né? Aqui, para vocês verem como é recente, né, essa história do biofilme, a Universidade do Colorado, depois das pesquisas do Ryan Ferris, eles fizeram esse protocolo em 2017. Eles publicaram aí as diferentes formas aí que você pode usar. Então, as combinações dos antibióticos com os quebradores de biofilme. Então, a amicacina com 3-EDTA, a amicacina com água oxigenada, com Seragin, com DMSO, as quantidades e os antibióticos. É bem legal essa tabelinha. Quem quiser, é só acessar o site da Universidade do Colorado. Aqui é só uma opção para endometrite subclínica. As Streptococcus zooepidêmicos, né? Elas são bactérias conhecidas como bactérias profundas do útero, então elas podem não ser diagnosticadas, né? Então, existe uma nova alternativa no mercado, que é um produto chamado Bioactivate. Então, é bastante caro, não existe no Brasil, mas só para vocês saberem que você infunde no útero e aí 48 horas depois a bactéria aparece no útero e você consegue diagnosticar, né? Só para vocês saberem, né, que é uma novidade diferente, né? Mas ainda não está acessível, né, no mercado brasileiro, né? E por que acontecem infecções recorrentes, né? Ou o local da infecção ainda existe, né? Ou na forma do biofilme, ou na forma ainda a infecção está no vestíbulo, a infecção está no clitóris, o local da infecção ainda existe de alguma forma, a gente tem que avaliar, né? Ou as bactérias estão dormentes, como os Streptococcus epidêmicos, ou os problemas anatômicos ainda existem, então não adianta a gente tratou bonitinho, tratou com o antibiótico certo, mas a vulva ainda tá daquele jeito, a cervix está destruída, o útero é pendular, então vai sempre voltar a infecção, tá? Agora, a gente está com 55 minutos já de live, tem que dar uma apressadinha. Tá. Tá? Eu acho que é o último slide, se eu não me engano. E aí, então, os problemas de higiene e esterilização estão ocorrendo. Então, por isso que é a ocorrência de infecções recorrentes, né? Então, para concluir, as éguas que têm endometrite, elas não necessariamente apresentam sinais clínicos. A acurácia do diagnóstico depende de um ótimo exame clínico e laboratorial, né? Uma estratégia terapêutica individual sempre baseado em cultura e antibiograma, né? E um trabalho em conjunto deve ser feito, né? Com funcionários, com o médico veterinário de campo e com o laboratório, né? Sempre os três trabalhando, né? E se conversando, né? E uma constante atualização, né, do veterinário, né? A teoria junto com a prática, né? Sempre o veterinário se aperfeiçoando, né? E aplicando tudo isso na prática, né? O sucesso de tudo isso é a dedicação, né? Um tratamento aí bem feito, com 7 dias, com o uso do antibiótico certo, com um protocolo bem montado para a égua, baseado num ótimo exame, né? Então, se for feito de forma dedicada, não tem erro, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Eu coloquei essas 3 fotos no final, porque não há preço que pague a gente pegar uma égua nesse estado, né, num lavado desse nível, né, com pus e depois confirmar embrião, né, e depois ver o potro nascido, né. Quem trabalha com reprodução sabe o quanto que é
quanto que é estimulante, o quanto que é renovador. A gente é bastante trabalhoso, né, chegar nesse ponto, mas é bastante gratificante, né? Então eu coloquei essas fotos para falar para vocês que quem trabalha com reprodução certamente sabe que isso é muito gratificante. Eu agradeço muito o convite do laboratório e fico à disposição para perguntas. Então, eu acho que a gente não vai conseguir fazer as perguntas, porque já vai cair a nossa live. Eu tenho que Sim. fazer o sorteio, que é prometido, mas eu vou encaminhar, eu anotei todas as perguntas, eu encaminho para ti as perguntas, e Tá. aí você responde por e-mail, ou as pessoas também, quem quiser, pode entrar em contato com a doutora, ou pelo e-mail, ou pelo coisa que está aqui anotado no site. Então, eu vou pedir para tu descompartilhar a tua tela, para eu poder compartilhar a tela do sorteio. Agora eu vou colocar a minha aqui para a gente poder fazer o sorteio. Vamos lá. Aqui tem as listas das pessoas que foram sortear, que se inscreveram. Vamos fazer aqui o sorteio rapidão antes que caia a live. Sortear. Ok. Bruno Almeida de Pinhais foi o sorteado, ganhou então o nosso modelo 4D. Tá? Vai ser entregue para você em Pinhais. Eu agradeço a participação da doutora. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, a dedicação. Obrigada mesmo. Sei o quanto tu te dedicaste para estar fazendo essa live para a gente e que a gente forme uma parceria bem legal aí nos próximos ciclos de palestras do VTEX. Um beijo bem grande para todo mundo. Muito obrigada, galera. Obrigada, doutora. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.